Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Conseguem? O microfone tá bom? Legal. Então, esse tema é bem ousado e é uma coisa nova que eu estou me propondo a falar, porque eu acho que por muito tempo eu venho falando de educação, de aprendizado, mas eu acho que em última instância a gente aprende, a gente se educa, a gente constrói uma sociedade para a gente viver e viver bem. Então a gente precisa aprender a como viver e a morte faz parte da vida, então a gente precisa aprender também a como morrer. Tem uma história que eu queria contar para vocês, para começar esse papo. Eu ouvi ela há algumas semanas da minha avó. A minha avó tem mais ou menos 80 e poucos anos e ela tem ainda uma mãe viva, ou seja, eu tenho uma bisavó que está atualmente com 105 anos. E aí ela estava me contando uma história da minha bisavó. Eu sou mineiro, do interior de Minas, e ela estava me dizendo que a minha bisavó, na época que ela era criança, morava numa roça lá em Minas, num sítio, e há muito tempo atrás, né, naquela época, não existia uma série de facilidades e possibilidades que a gente tem hoje. E aconteceu uma coisa muito maluca lá, que foi o seguinte: quando a minha tia-avó, irmã mais nova da minha avó, estava nascendo, na verdade, um pouco antes, né, no parto, na gravidez, na verdade, a minha bisavó, que estava grávida dela, foi picada por uma cobra. E aí, naquele momento, não existia carro disponível, não existia nenhum meio de se alcançar a cidade mais próxima de uma forma mais rápida. E aí, quando ela foi picada por uma cobra, fizeram uma avaliação e falaram: ela só tem 6 horas. Se ela não receber um soro antiveneno em até 6 horas, ela pode perder o bebê e, eventualmente, também até ter algumas outras complicações. Aí, meu bisavô, que eu não cheguei a conhecer, pegou lá um vaqueiro dele, alguém da confiança dele, botou no cavalo mais rápido que tinha, falou: ó, vai para a cidade e consegue esse soro lá rápido antes que a gente seja tarde demais aqui. Aí o cara saiu correndo, né, loucamente. E aí também, agora começa uma parte da história que eu não sei se a minha avó estava aumentando, né, porque aquela coisa a gente inventa, mas não aumenta, mas não inventa. Ele estava cavalgando, né, a velocidade o máximo rápido que ele conseguia. E aí o cavalo que ele estava cavalgando ficou cansado, né, não estava mais conseguindo correr. E ele precisava ir rápido. Aí ele saltou do cavalo e avistou, né, na fazenda mais próxima lá algum outro cavalo para ele conseguir chegar na cidade. Aí ele viu um estábulo, pegou o primeiro cavalo que ele viu, meio que roubou o cavalo, né, continuou. Aí ele foi entrando na cidade e a primeira pessoa que ele avista na cidade é o dono da fazenda que ele roubou o cavalo do cara. Aí ele chega lá e fala: ó, estou com o seu cavalo aqui, mas é porque a pessoa lá está precisando receber o soro e tal. Aí o cara disse para ele: não, tudo bem, pode pegar, quantos cavalos você quiser. Conhecia meu bisavô, né? E aí conseguiu chegar na cidade, pegou o cavalo lá do homem e conseguiu o soro lá antiofídico para minha avó. E a minha tia-avó hoje está viva, e tudo isso aconteceu graças a isso. Essa história que me impressionou muito, né? Eu acho que quase tudo é verdade, ou tudo é verdade. Para mim ela ilustra uma coisa muito óbvia que a gente está vivendo aqui, né? E essa feira diz muito sobre isso, que a gente tem hoje uma condição de vida, de tecnologia, de infraestrutura muito diferente daquela que a gente tinha há 50, 60, 70 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente tem esse aumento de possibilidades, hoje, se você sofre uma picada de cobra, é muito mais fácil você conseguir receber atendimento, né? Existe muito mais logística para isso. Será que esse aumento de possibilidades e de complexidade de vida está gerando para a gente mais vitalidade? Será que a gente está conseguindo traduzir essas maravilhas tecnológicas,
esses saltos quânticos que a gente está dando como sociedade em realmente uma vida mais interessante, mais feliz? E será que a gente está conseguindo também cuidar do planeta nesse processo? Tem uma frase, eu vou pegar meu celular às vezes aqui, que eu anotei algumas frases que eu queria trazer. Tem uma frase de dois finlandeses, cujos nomes são bem difíceis de pronunciar, então eu vou me omitir aqui na pronúncia, mas depois, se alguém quiser saber a frase, pode me perguntar, eu tenho autoria aqui. Eles dizem uma coisa também um pouco óbvia, mas que a gente não para pensar tanto, que é assim: nós somos muito bons em fazer coisas velhas e familiares mais rápido, ou em fazer as coisas erradas melhor. Faz sentido isso? Porque eu acho que isso é verdade. Parece que o ser humano ele está sempre tentando criar alguma coisa, desafiar a lógica, ir para Marte e tantas outras coisas. Mas me parece que a gente não faz a reflexão ética antes, sabe? E aí a gente cria coisas como a bomba nuclear, que é uma maravilha da inteligência humana, mas ao mesmo tempo tem usos muito questionáveis, né? Então, como é que a gente aprende a viver como sociedade, como indivíduos? Como é que a gente aprende a morrer? Essas são questões que têm me acompanhado assim, nesse trabalho com o aprendizado e que dialogam com essa frase na medida em que a gente precisa aprender a resolver as questões certas, né? A gente pode ficar extremamente eficiente nas coisas que não vão realmente fazer sentido para nós ou para o planeta. E aí tem outros dois autores que eu gosto bastante, que é o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, que eles fazem uma reflexão sobre sobras viventes, né, que eles brincam com essa ideia de sobrevivência, e com o que eles chamam de supraviventes ou superviventes. Eles vão dizer que, nessa mesma linha, né, dessa frase, dessa reflexão toda, a gente precisa sair do âmbito da sobrevivência. Parece que a gente está só sobrevivendo o tempo inteiro. Como é que a gente sai dessa ótica e vai para a lógica da supervivência? Aí eles têm também uma frase que eu adoro, são duas, na verdade. A primeira é que eles falam que o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o desencanto. E nessa ótica, a gente precisa se reencantar com o mundo, a gente precisa se reencantar com as nossas possibilidades de existência, de construção de novas possibilidades, para a gente conseguir desafiar a morte, né? E aí eles vão falar que os superviventes, né, essas pessoas que conseguem desafiar essa lógica, eles são aqueles capazes de driblar a condição de exclusão, deixar de ser apenas reativos ao outro e ir além, afirmando a vida como uma política de construção de conexões entre ser e mundo, humano e natureza, corporeidade e espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. Então, de alguma forma, essa frase está dando um chiado aqui para mim, está dando para vocês também? Não sei se tem alguma questão técnica. Vamos testar, trocar aqui. Acho que no microfone, talvez chegue perto. Tá chiando ainda aí para vocês? Um pouquinho, né? Ainda tá chiando aqui um pouquinho. Eu acho que eu vou tirar o fone. Ele disse para eu mudar de cadeira, eu vou tentar. Agora, será que melhorou? Gente, que diferença faz uma cadeira?
Então, como eu estava dizendo, essa lógica que os dois Luizes colocam, né, o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, é de que a gente precisa desafiar a lógica da sobrevivência para a gente chegar numa outra ponte de supervivência, né? E eles colocam essas transições, né, que eles colocam, esses diálogos entre temporalidade, permanência, ancestralidade, futuro, como um caminho para a gente alcançar isso. Ao longo dos anos, eu tenho trabalhado com aprendizagem. Como que a gente pode desafiar essas estruturas já estabelecidas, né, da educação e aprender a aprender, que é uma coisa que a gente não foi ensinado a fazer na escola, infelizmente. E aí, nesse sentido, tem uma outra citação que eu gosto muito, 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 que é de John Taylor Gatto, que é um educador americano já falecido, e que ele, na verdade, essa citação que eu vou ler dele aqui agora, uma definição de educação que ele traz, ela foi o que me inspirou a pensar nessa ótica de como viver, como morrer, né, que foi o título dessa minha fala, porque eu acho muito bonito como que ele posiciona o elemento educação na nossa vida. Ele vai dizer o seguinte: o que quer que seja a educação, ela deve fazer de você um indivíduo único, não um conformista. Deve te fornecer um espírito autêntico para enfrentar os grandes desafios. Deve permitir que você encontre valores que serão seu roteiro ao longo da vida. Deve torná-lo espiritualmente rico, uma pessoa que ama o que você está fazendo, onde quer que esteja, com quem estiver. Deve te ensinar o que é importante, como viver e como morrer. É o John Taylor Gatto. Deixa eu pegar meu negocinho aqui. Então, eu acho que essa frase dele, ela toca em vários pontos, né, muito fundamentais, que eu acho que amplificam essa noção de educação, né? Eu vejo a discussão sobre educação, sobre aprendizado hoje, muito focada num ideal mercadológico puramente, né? Como se a gente fosse só pessoas que precisassem ser educadas para atingir um nível de performance tal que a gente vai conseguir ter uma boa profissão, contribuir com a economia do país, etc, etc, etc. Tudo bem, isso é um elemento importante, mas não é só sobre isso, né? Essa definição que ele traz posiciona a educação, o aprendizado de uma outra dimensão. É muito mais amplo que isso, é muito mais poderoso pensar a educação dessa maneira. E aí, essa ideia de como aprender, né, como que a gente pode criar o nosso próprio processo de aprendizado, não só para melhorar a performance, mas para a gente poder levar as vidas que realmente fazem sentido para nós, ela passa por diversas caixinhas, né, esse processo, como aprender isso, que eu não vou ter tempo de elaborar aqui com calma, mas alguns pontos que eu queria trazer, acho que 2 ou 3, para a gente iniciar uma conversa, tem a ver primeiro com mentalidade. Qual que é a mentalidade de uma pessoa que aprendeu a aprender? Tem alguns caminhos para a gente responder essa pergunta, e um deles talvez vocês já conheçam, eu estou me aprofundando mais no trabalho dela recentemente, que é o trabalho da Carol Dweck, né, que é a autora lá daquele livro Mindset, Mentalidade, que ela fala daquele famoso mindset de crescimento, né? Vocês já devem ter, talvez, ouvido falar disso. Mas eu li uma frase, eu já tinha lido bastante sobre essa ideia da mentalidade de crescimento, mas eu li uma frase no livro dela, que eu acho que talvez é a que melhor explique como que funciona essa mentalidade ótima para o aprendizado, que é, na verdade, uma grande provocação, né? Ela vai dizer assim: ninguém ri de um bebê e diz como que eles são burros por não saberem andar. Vou repetir: ninguém ri de um bebê por achar que eles são burros e não sabem andar. Vocês percebem a provocação que está aqui? Porque a gente se acha burro o tempo todo, né?
ou a gente aponta o dedo para alguém nas escolas, nos processos de trabalho também. Se a gente foi educado a não dizer a palavra burro porque é ofensivo, né? Mas a gente acredita em QI, a gente acredita nessas coisas, né? Essas formas lineares de pensar a inteligência. E a gente constrói essas classificações, né? Onde uma pessoa é mais inteligente que a outra, mais capaz que a outra, e a gente perde de vista a singularidade de cada pessoa. Muitas vezes, o que é mais cruel, a gente faz isso com a gente mesmo. E a gente se cristaliza nesse tipo de mentalidade, como se a gente fosse incapaz de dar um passo numa direção de mudança, numa direção de transformação de si. Só que a gente não faz isso com os bebês, né? Porque a gente sabe que os bebês vão aprender. É isso que eles fazem, né? Bebês aprendem, eles vão lá tentando, eles tentam engatinhar, eles tentam várias vezes, caem várias vezes, aí eles ficam melhores nisso, eles começam a progressivamente ficar de pé e daqui a 1, 2, 3 anos eles estão andando perfeitamente. Isso é o processo de aprendizado do ser humano, pela descoberta, né? Pela curiosidade, pela tentativa, pela iniciativa. Então esse é o primeiro ponto, né? A mentalidade. Como é que a gente pode reaprender a se conectar com essa mentalidade do bebê? O bebê não está lá se martirizando e se julgando porque ele ainda não aprendeu a andar. Ele está tentando. O segundo ponto é sobre intencionalidade. Esse vai ser bem rápido. Intencionalidade, né? Você ser intencional naquilo que você deseja, almeja, parece uma coisa meio óbvia, mas tem um deslocamento interessante dessa palavra, que eu escrevi um texto uma vez, que é o seguinte: a gente pensa em intencionalidade muito como o querer, né? Tenho uma intenção de fazer alguma coisa, então eu vou me direcionar para isso. Intencionalidade, na minha visão, não é só a gente querer alguma coisa, é a gente se organizar para. É sutil, mas faz muita diferença. A gente precisa se preparar, a gente precisa se organizar para a gente conseguir fazer caber aquela intenção na nossa vida. Senão a gente vai acabar dando um salto maior que a perna, que é uma coisa que a gente faz muitas vezes. E por fim, para terminar, eu acredito que cada um de nós, né, conectando com o nosso tema central aqui, está em busca de uma vida que faça sentido, pessoal, profissionalmente, e está em busca de uma vida que faça sentido com as demandas do planeta também. E a gente está aí de frente para enormes desafios em todas as áreas. Nesse sentido, eu acho que cada um de nós tem uma jornada de aprendizagem que é única, singular, pessoal, intransferível. E aí esse processo, a gente pode potencializar ele intencionalmente, né? A gente pode se organizar para aprender através de 4 elementos, que são, eu criei esse termo junto com o Conrado, que é um grande amigo, que a gente chama de CEP mais R. CEP mais R é uma sigla para a gente dizer sobre conteúdo, experiências, pessoas e redes. Com essas 4 coisas, a gente consegue aprender qualquer coisa. A gente consegue aprender uma vida que faça sentido para nós e para o planeta. E a gente quer isso. Eu acho que todos vocês querem isso. Mas não adianta só querer. A gente precisa se organizar para. E aí, talvez, a partir desses elementos, né, a gente conseguindo colocar tempo na nossa agenda, separar momentos, de fato, para a gente acessar conteúdos, viver experiências, acessar pessoas e se conectar com redes, sem precisar necessariamente entrar em nenhum curso, em nenhuma graduação, em nenhum MBA, em nenhum doutorado. Essas coisas todas estão disponíveis, mas elas não são estritamente necessárias para a gente seguir aprendendo. Se você domina o CEP mais R, são essas 4 coisas, e você se organiza para colocar isso na sua vida, você consegue hackear o processo. E aí você vai, de fato, conseguir fazer ao longo do tempo, né? Não é tão rápido assim, mas você vai conseguindo descobrir qual que é a vida que faz sentido para você ao longo das experiências que você for vivendo. Era isso. Obrigado. Valeu. Pessoal, alguém tem perguntas para o Alex? Você tem. E só para avisar, quando está todo mundo aqui sentado ainda,
que amanhã ele vai estar lá no outro palco, que é o palco da Prefeitura, na Arena. Ele vai falar por 1 hora, vai ser mais legal, a gente vai ter mais tempo para conversar com ele. Qual é seu nome e qual é a pergunta que você vai fazer? Primeiramente, prazer, Alex, conhecê-lo e belíssimas colocações que você fez nas suas palavras aí. O humilde cearense virou seu admirador, o mais novo admirador. E eu queria fazer uma seguinte pergunta. Você acha que mentalidade e atitude andam juntas ou separadas para um crescimento pessoal e profissional? Para mim, andam juntas completamente. Qual o seu nome? Eu não peguei. Desculpa. Júnior Lima. Júnior, beleza. Eu acho que andam completamente juntas, Júnior. Eu até tenho algumas críticas sobre como que a gente posiciona a discussão sobre mentalidade. A Carol Dweck, né, quem escreveu o Mindset, eu acho que não faz tanto, mas é porque eu vejo que a discussão sobre mentalidade muitas vezes nos leva para um terreno muito individualista, sabe? É aquela ideia do se esforce e você vai conseguir, sabe? Esse discurso meio quase de autoajuda, assim. E é claro que tem um papel do esforço, tem um papel das atitudes que você constrói, seus comportamentos, né? Mas eu acredito muito em outras duas coisas que andam juntas, que são o contexto e a sua comunidade, né? As suas relações. Porque a gente é muito mais influenciado pelos nossos contextos e pelas nossas relações do que a gente pensa. E nesse sentido, a gente pode manipular os nossos contextos intencionalmente para a gente conseguir mais daquilo que a gente deseja, que a gente intenciona, e menos do que a gente não deseja, não intenciona. Então, nesse sentido, as suas atitudes, né, que foi a outra palavra que você trouxe, elas também vão ser muito moduladas por esse contexto. Se as suas relações, seus amigos mais próximos, o trabalho que você faz, a empresa que você está, a cidade que você mora, seu bairro, etc., etc., se tudo isso te traz os elementos que você deseja, né, se você quer construir uma vida relacionada ao aprendizado, se você quer potencializar isso, se as suas relações, seu contexto trazem isso, vai ser infinitamente mais fácil. Agora, se todo o seu ambiente joga contra isso, aí talvez você precise mudar o ambiente. E não se esforçar mais necessariamente. Você vai se esforçar loucamente e talvez não vai conseguir. Então, é o que me veio um pouquinho da sua pergunta. Alex, muito obrigado. O tempo passou voando. Eu sabia que ia Gratidão. passar voando. E amanhã, o Alex vai ficar mais 1 hora. Que horas que é amanhã? Acho que é 10 horas. 10 horas da manhã, lá na Arena do Senac, da Prefeitura. Aí vai ter mais tempo pra Mais gente... tempo, mais tempo. Vejo vocês lá amanhã às 10. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Gratidão.